Medo de emagrecer. Será que existe isso, minha gente? Será que você aí do outro lado que quer tanto emagrecer, será que você não emagrece porque você tem medo? Será que isso é possível? Bom, hoje nós estamos inaugurando um novo quadro aqui na nossa sessão terapêutica, no nosso encontro terapêutico, que vai ser o quadro Sessão ao Vivo com a Ana. Como é que vai funcionar esse quadro para você que quer participar numa próxima vez? Como é a primeira vez, o que eu fiz? Eu tive essa ideia já há um tempo, que ela está no meu coração, mas eu ainda não tinha colocado essa ideia em prática. E aí, tem uma pessoa que está sempre ativa, entre vocês tem várias pessoas que sempre comentam, que sempre mandam WhatsApp, direct, mas tem uma pessoa que eu sei que me acompanha há muitos anos aqui, desde quando eu fazia live no Facebook, como a gente diz aí, quando tudo isso aqui era mato. Então, a Patrícia, eu lembro que ela participava das minhas lives no Facebook, porque para quem não sabe, eu sou terapeuta há 12 anos. E ela tá sempre mandando mensagem, ela responde as caixinhas, então eu pensei, bom, vou convidar a Patrícia para ela participar dessa sessão ao vivo, porque eu conheço ela através das lives, mas não a conheço pessoalmente, assim, ela nunca fez uma sessão, eu não sei da história dela, eu sei alguma coisa que ela já fez, já contou nos comentários das lives. Então hoje a Patrícia é a nossa convidada da noite, eu já vou chamar ela aqui para a gente poder conversar, mas eu quero te explicar, você que quer participar desse quadro Sessão ao Vivo, que quer emagrecer de dentro para fora, como é que nós vamos funcionar com os próximos quadros, tá? Olá, Jane, obrigada, menina, você sabe que a Jane tá falando aqui que o meu cabelo é lindo, tem que fazer uma live para falar desse cabelo, Jane. Eu não sei se você sabe, se você tá chegando agora, eu fiz transição capilar. E assim, é uma relação de um processo terapêutico também com cabelo. Nesse momento eu também tô gostando muito desse cabelo, mas tem dias que assim, é uma relação, sabe, meio de amor e ódio, às vezes dado o trabalho que dá. Mas uma hora a gente pode falar disso, viu? Muito obrigada, que bom que você gostou. É que hoje eu acho que eu tô assim, bem conectada com ele também, mas que dá trabalho dá. A gente falar que não dá trabalho é mentira. Mas voltando aqui ao nosso assunto, eu quero contar para vocês, né, que tem muita gente chegando nova aqui no perfil, que para quem não sabe, eu sou terapeuta de mulheres há 12 anos e meu trabalho é todo voltado para as mulheres que querem emagrecer de dentro para fora. Para você que já fez várias dietas, que vive no efeito sanfona, que não entende por que não consegue emagrecer, que a mente tumultua muito, a ansiedade te consome, e aí você come, né? Às vezes você vai muito bem, de repente você come, porque existem questões emocionais que precisam ser tratadas. É para essas mulheres que eu trabalho, tá? A gente tem, óbvio, não é? Se eu falo de emagrecimento, nós temos dentro do processo da jornada do emagrecimento uma nutricionista, porém, esse não é o maior foco, gente, porque assim, todo mundo tá cansado de saber o que tem que fazer para emagrecer. Todo mundo sabe o que precisa fazer. Por que é que não consegue? Porque existem questões. E aí, como eu tive essa ideia e convidei a Patrícia, vocês podem não acreditar, mas eu não combinei nada com ela, até porque eu convidei ela agora já no final do dia, eu tava na academia, sendo muito sincera para vocês, e falei, bom, é hoje que eu vou fazer isso. E aí me veio a Patrícia na cabeça e eu mandei um direct pra ela respondeu na hora e a gente combinou. Falei, bom, Patrícia, qual é a sua maior dificuldade? E aí ela me falou sobre o medo de emagrecer. A gente vai entender melhor isso. Eu sei que como a Patrícia já me acompanha... Gente, o áudio tá bom pra vocês porque eu pus o microfone aqui por dentro pra não ficar aquele fio enorme aqui. E aí, às vezes, eu posso estar batendo no microfone e tá fazendo um barulho aqui. Deixa eu arrumar. Se tiver ruim, vocês me falam, tá? Daí qualquer coisa eu mudo. Então, assim, eu perguntei pra Patrícia, ela falou sobre o medo de emagrecer. Como eu sei que ela já me acompanha há um tempo, eu sei do que ela tá falando, eu entendo até que ela já... Ah, que bom, obrigada por avisar, gente. Eu até entendo que ela já tenha bastante consciência de algumas questões, porque muitas das caixinhas que eu respondi, também já falei sobre esse tema, mas sei que pra muita gente isso pode ser uma coisa
Medo de emagrecer, tipo, como assim? Se eu quero muito emagrecer, eu não tenho medo de emagrecer. Tudo que eu mais quero é emagrecer. Porém, pode ser que você não sabe, mas o que te impede, que você não consegue, que você acha que você procrastina, que você acha que você não tem força de vontade, que você acha que você é preguiçosa, não é nada disso. Pode existir aí questões ocultas. E aí, para você que está chegando agora, essa é só uma das causas emocionais da obesidade, tá? Que é o corpo como proteção, tá bom? O corpo como proteção de questões conscientes ou não que a gente vai falar aqui hoje, dependendo do que a Patrícia trouxer, óbvio, porque nós, gente, para quem não sabe também, a minha sessão dentro da jornada, ela tem a duração de 2 horas. Nós não vamos fazer aqui uma live de 2 horas, óbvio. Então, a gente vai conversar aqui mais ou menos por volta de uns 40 minutos. Eu vou tentar escutar um pouco a Patrícia, escutar então um pouquinho da história dela, que o que eu sei, como eu disse, é através dos comentários, e tentar fazer algumas perguntas e alguns direcionamentos pontuais que já ajudem ela, né? E, consequentemente, ajudem vocês que estão aí do outro lado. Então, se você conhece alguém que precisa emagrecer, que vive fazendo dieta e não consegue, que tá tentando, e às vezes a pessoa fica frustrada, sabe? Fica se sentindo mal, aí a coisa só piora, né? Envia essa live para ela, clica aqui, ó, aqui abaixo do aviãozinho, encaminha para sua amiga ou marca sua amiga aqui nos comentários. Vocês que estão aqui, contem para mim, gente, quantos quilos vocês querem emagrecer, de onde vocês estão falando, quem são vocês? Eu adoro conhecer vocês. Assim como, veja, a Patrícia me acompanha há muito tempo, a gente nunca se encontrou, mas eu sei um pouquinho dela, porque ela tá sempre contando aqui nas lives. E aí você pode ser a próxima. Claro que, como essa é uma sessão ao vivo, você não vai entrar assim nas suas questões mais pessoais, questões que você sabe que envolvem outras pessoas. Você não precisa se expor, tá bom? Você pode falar aqui de um modo que eu consiga te ajudar e não precisa colocar questões que vão te incomodar, tá bom? Então a gente tem sempre que cuidar disso. É óbvio que não é a mesma coisa que uma sessão única, exclusiva com você, mas quem sabe dessa forma te ajuda e ajuda quem tá aí do outro lado. Verônica de Maceió, seja muito bem-vinda. Verônica, você quer eliminar quantos quilos? Conta aí o que você já fez. Eu vou chamar então aqui a Patrícia. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas para ela contar um pouquinho da história dela pra gente, tá? E a gente poder começar a nossa sessão. Vamos lá. Aqui, se não aparecer para você, você manda a solicitação de novo. A Jane tá falando, essa pessoa sou eu, sou de Porto Seguro, preciso eliminar 20 quilos. Jane, conta mais. É você em que sentido? Patrícia, acho que sua câmera tá virada, não tá aparecendo. Isso, agora pronto. Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, minha querida. Olha, é a primeira vez, né, que a gente fala assim. Você esqueceu, a gente se conheceu pessoalmente. Não lembro. Lá em Cachoeira Paulista, no consultório da Mariana. Você fez um evento com as mulheres que já tinham emagrecido, que elas levaram os quilos de comida. E aí tinha um negócio da gente passar com a Mariana depois. Eu fiz acompanhamento com a Mari. Daquele evento da doação dos quilos? Sim, sim. No consultório, a gente nunca fez evento no consultório. Não era um consultório, era uma casa. Não, eu acho que, nossa, de gradinha verde, eu acho. Faz muitos anos isso mesmo, porque meu cabelo acho que era bem liso ainda. Meu cabelo era liso ainda, não era? Sim, seu cabelo ainda era então, liso. Só que eu fiz a transição já são 5 anos. Nossa, realmente eu não lembrava. Faz muito tempo. Me desculpa, eu não lembrava mesmo. Porque eu me lembro que a gente fez uma vez, o primeiro evento que a gente fez foi um evento gratuito, onde as pessoas doaram fraldas e a gente doou, a entrada foram fraldas. Será que foi esse evento que você foi? Porque era um consultório mesmo, onde ela atendia com outros profissionais. É esse mesmo. Tá. Que aí eu lembro que fez, não era um sorteio, fez como se fosse a gente pagava um pouco mais barato, um desconto. Aí eu fiz o acompanhamento com ela, fiz a biopendância, fiz tudo. Então, assim, eu já te conhecia antes disso. Depois a gente se conheceu ao vivo, e aí de lá pra cá
fui te seguindo para Portugal, onde você ia, eu tava ali de olho. Pra quem não sabe, eu fiquei 3 anos em Portugal, pessoal. Mas depois a gente pode contar muitas histórias. Eu fui lá para continuar estudando, porque eu já trabalho, como eu disse para vocês, há 12 anos, mas eu não parei de estudar. Realmente, Patrícia, não lembrava disso. Lembro desse evento, sim. Foi um dos primeiros eventos. Esse evento deve ter sido, sei lá, 2015, será? Não sei. Mas faz muitos, muitos anos mesmo, imagina. Não, eu não lembrava, me desculpa. E aí, realmente, nesse evento, eu acho que a gente abriu inscrições para o workshop e quem não pôde ir para o workshop teve um desconto para fazer as consultas com a nutricionista. Foi isso mesmo. Bom, mas vamos Isso mesmo. lá, vamos. Agora, eu não lembrava mesmo. Para vocês verem como não é combinado, né, Patrícia? Que não dá. Não, não é, Porque não às é. vezes as pessoas. Inclusive, quero dizer que se você quiser participar de uma próxima sessão assim, ainda não tem a próxima data, quem for querer, não precisa ficar me contando muita coisa. Você só vai me dizer um pouquinho da sua história, né? Quantos quilos você quer emagrecer, o que você já fez e qual é a sua maior questão, que foi o que eu perguntei, né? O que eu perguntei para você. Mas Foi. você tinha me contado já, acho que foi no direct também, que você já emagreceu e voltou a engordar. E eu queria entender um pouco disso, assim, como que foi o seu primeiro processo de emagrecimento? Quanto que você emagreceu? Quanto que você engordou? É. É, assim, ó, por eu ser muito alta, né, eu tenho 1,75 m. Eu, Patrícia, nunca tinha me apercebido do quão grande eu era, de quão gorda eu estava. Até que eu mudei para São José dos Campos, isso em 2017, 2018. Não, antes. 2014, 2013. Quando eu fui no seu evento, eu já morava em São José. E aí, um dia, eu passando em frente da farmácia, resolvi me pesar. Ainda sabe aquelas balanças que eram de ponto? Aquela balança redonda? Sei. E ela ia só até os 120 quilos. E ela foi com uma rapidez tão rápido, assim, ela foi muito rápido. Bateu 117. E aí eu levei um susto. Eu levei um susto porque, assim, desde criança, sempre fui uma criança gordinha. Então, você acostuma com o tamanho das roupas. Você acostuma que certas roupas não são para você, né? Que é isso que as pessoas falam. Olha, essa roupa não tem para você. E eu fui acostumando. Então, quando eu cheguei no 117, eu levei um susto. E dali para frente, eu comecei a me reeducar. Foi um caminho muito difícil, porque naquela época não tinha tanta informação como tem hoje. Foi bem na raça, porque assim, nessa época, por estar sentindo falta da minha mãe, da minha avó, porque eu morava aqui sozinha, eu trocava toda a minha alimentação por pão. Eu já cheguei a comer 10 pães num dia só. Então, assim, ia almoçar, ai, não tô com preguiça de fazer comida. Comia 2 pães. E largar do pão foi muito difícil, porque eu sabia que eu não podia comer nenhum pedaço. Porque se eu comesse um pedaço, eu ia comer todo. Então, eu resolvi ser radical mesmo. E aí, eu lembro que em 6 meses, eu cheguei... 6 meses? Não, em um ano, eu cheguei em 87 quilos. De 117 fui Ou para 87. seja, em um ano você conseguiu emagrecer 30 quilos, Sim. não é? Sim, mas assim, Ana, judiei muito do meu corpo, judiei muito do meu Como psicológico, assim? porque eu fiz uma alimentação assim, sem nutrientes nenhum. Para mim, o mais importante era comer muito pouco. E o meu corpo, eu emagreci apenas fazendo caminhada. Então, ou seja, eu perdi muita massa magra junto, não foi só gordura. Então eu fiquei com um corpo extremamente flácido, né? Mas naquela época, para mim, o que mais importava era Você estar magra. tinha quantos anos nessa época? Eu tô com 46. Ah, isso agora foi bom você perguntar da idade. Ah, eu devia. Isso foi há 20 anos atrás. Eu devia estar com uns 26 anos, 25, 24, por aí. Tá, 20
anos. É completamente. É importante a gente se atentar a isso, não é? É importante. Completamente diferente. Até quero comentar isso aqui já, porque, assim, primeiro, gente, nós temos que ser a nossa referência, porque se a gente está sempre se comparando com o processo, com a pessoa, as vidas são diferentes, as rotinas, as necessidades, isso já é um ponto. Mas nós somos a nossa referência de acordo com o nosso momento. Por quê? Sim. Não é? A mulher de 46 anos é diferente da mulher de 26, não é? Provavelmente as suas motivações daquela época são completamente diferentes das suas motivações hoje, né? Eu não sei, eu não lembro, isso eu não lembro de você ter falado. Se você é mãe, se você era mãe, se você se tornou mãe Agora eu sou depois. mãe, tenho uma menina de 9 Ah, anos. Nessa época eu era solteira. então, tá vendo como as coisas vão mudando, né? Agora você tem uma menina de 9, antes você era solteira. Provavelmente o tempo que você tinha é completamente diferente também do tempo que você tem hoje, né? Com certeza. E Com isso eu quero certeza. dizer já para todas as mães, né, que me acompanham, gente. Amanhã é dia da mulher, tanto se fala, e a gente ainda sofre tanta opressão, a gente já sofre isso do meio, e como nós aprendemos assim, a gente coloca esse peso sobre a gente, e aí a gente precisa ter esse amor com a gente mesma, essa autocompaixão, essa compreensão, porque eu não sou mãe, mas eu atendo muitas mães há muitos anos, então é óbvio que eu não sei na pele, né? Não é o meu lugar de fala, mas eu sei enquanto profissional dos desafios que uma mulher mãe passa, não é? E você tem, não é dupla jornada, são inúmeras jornadas. E a gente precisa ter essa compreensão com a gente, porque senão você vai se sentir todos os dias frustrado. Não é? Porque você vai falar assim, nossa, eu coloco essa meta, eu não consigo. Opa, mas peraí, vamos tentar colocar uma meta de acordo com a sua realidade hoje, né? Mas ainda voltando na história, você disse que não tratou bem seu corpo, porque na verdade você queria ser magra, né? Esse era o seu pensamento e você conseguiu, né? Só que você comia o que então nessa fase? Praticamente eu não comia. Eu praticamente não comia. Então era assim, ó, eu levantava, eu andava de 2 a 3 horas. Isso quando eu não fazia isso 2 vezes no dia, né? Até lembro de um amigo que estava fazendo faculdade de educação física falar para mim, Paty, você precisa fazer uma musculação. E eu, Ana, por ser muito dinâmica, eu achava aquele negócio de chegar na academia toda terça-feira e já saber o que eu tinha que fazer, aquilo não me chamava atenção. Então eu fui algumas vezes, mas eu pensava comigo assim, lógico que isso inconscientemente, já tá tão doloroso tudo isso, eu ainda tenho que fazer mais uma coisa dolorosa, não vou. Então eu teimei e emagreci. Então era assim, ó, levantava, fazia a caminhada em jejum, voltava. O almoço sempre era só salada, e só salada assim. Eu na minha casa, graças a Deus, fui criado por vó, então assim, o meu paladar para as coisas saudáveis sempre foi muito de boa. Lá em casa nunca se almoçou, se jantou sem uma verdura, sem um legume. Então eu fazia o quê? Eu fazia legume assado e a salada de alface e tomate. E às vezes carne, às vezes não. E à noite repetia isso. Aí no meio do dia, a fome era uma coisa assim de às vezes deixar o teto preto, né? Porque, imagina, eu dava 2.000 calorias pro meu corpo. Daqui a pouco eu começo a dar. Eu acho que hoje, com a consciência que eu tenho, com as coisas que eu aprendi, eu dava 800 calorias pro meu corpo. Como que você Então você aguentava imagina. ainda caminhar de 2 a 3 horas? Sim, Você não sim, sim. passava mal? E Nunca assim, passou mal? então, às vezes era nesse período da tarde que eu ficava meio tonta, só. E aí o que eu fazia? Tomava água, tomava chá, tomava café, ainda E, com açúcar. e quanto tempo você conseguiu manter isso, essa rotina aí? Então, olha, Ana, até que eu fui bem, que aí, depois, nesse período aí já vem a parte que eu entro pra musculação, porque aí eu comecei a achar aquilo interessante, porque até então eu não achava interessante por achar que já estava muito pesado. Só que eu comecei a conversar com pessoas que também tinham passado pelo mesmo processo de emagrecimento, porém de uma forma mais fácil,
e que o corpo delas estava diferente. Aí eu falei, bom, então eu também quero ter músculo, então eu também quero. Aí eu lembro que a primeira definição que me falaram de musculação era assim, ó, você emagrece e a musculação faz o quê? Ela vai te dar forma no corpo. Aí me chamou a atenção. E aí, quando eu entrei para academia, aí já era outro mundo, porque lá eles sabiam um pouco mais. Mas aí você Aí já foi onde eu tinha emagrecido passei. tudo. Sim. Ah, Aí eu passei pela primeira nutricionista, e aí ela me disse: olha, você fez tudo errado, você precisa comer de 3 em 3 horas. hoje a gente, Quando eu antes eu também engravidei, acreditava que era assim. Hoje a gente sim, sabe que não precisa, hoje né? já tem outro É. pensamento. E quando eu engravidei, eu estava com 85 quilos. Então, você estava falando aí das mulheres, eu queria até falar uma coisa assim, ó. Foi muito difícil para mim entender que depois que a minha filha saiu, né, para fora de mim, que eu teria que primeiro cuidar dela para depois voltar a cuidar de mim. Porque eu engordei 16 quilos, mas no primeiro mês eu já tinha perdido 12, porque era uma rotina diferente, né? E eu lembro que com 3 meses eu quis voltar a caminhar, porque o médico falou para mim, olha, musculação agora nem pensar, eu tinha feito cesárea. E eu tive um sangramento que eu tive que tomar anticoagulante. E eu lembro do pediatra da minha filha falar para mim, Patrícia, calma, dá tempo pro seu corpo, você vai voltar, fica calma. Agora você tem uma criança. Eu passei por aquela. Eu brinco que eu falo assim, as pessoas. Isso é uma brincadeira assim, né? Bem entre os mais íntimos, que isso acho que não é brincadeira, mas eu falo assim: olha, as pessoas têm depressão pós-parto. Eu não tive depressão pós-parto, mas eu tive uma coisa assim. Eu cheguei a pôr culpa na minha filha. Ah, eu não posso ir para caminhar porque agora eu resolvi ser mãe. Então também foi cruel. Então o que você falou é verdade. Hoje eu estava pensando nisso. Porque o que vem de frase na minha cabeça hoje em dia? Desses 30 quilos eu ganhei 20. Já reganhei. Você ganhou 20. E Mas hoje eu espera tenho. aí, antes de você falar da frase, você ganhou esses 20 em quanto tempo? Ó, entre idas e vindas, às vezes eu emagrecia muito, conseguia voltar. 2 anos, 2 anos e meio. Dois Mas anos e meio. isso foi de quanto tempo? Porque assim, logo que a sua filha nasceu, você já emagreceu rapidamente, que você falou. Aí você começa É. a engordar novamente em que momento da sua vida, você sabe? Olha, é assim, porque não foi. O meu processo não foi igual das pessoas que falam assim: olha, em 3 meses eu engordei 10 quilos. Eu não fui assim. Eu ia assim, ó. Por exemplo, perdi os 12 quilos, aí no outro mês já tinha perdido os outros 4, voltei ao que eu tava. Porém, a barriga da gente não volta assim tão rápido. E aí eu fiquei bitolado naquela barriga. E eu não conseguia fazer nada, Ana. Às vezes eu estava pronta para sair para caminhar, depois que o médico liberou, ela acordava. E meu marido falava assim: como é que você vai sair com essa menina no frio, não sei o quê? E ele não podia ficar com ela, porque eu que dava mamar. Então, o que foi acontecendo? Aí eu estava na casa dos 85, voltei para os 85. Aí passavam 6 meses, eu bati a casa dos 90. Aí eu ficava desesperada, voltava para a casa dos 80, mas já não conseguia voltar para 85. Então, por isso que eu estou falando assim para você. Foi muito tempo, acho que foi até uns 3 anos para mim ter esse reganho e depois não conseguir voltar mais, porque era assim. Eu ia, voltava, ia, voltava. Mas cada vez que Eu não- volta, volta um pouquinho mais, né? Você nunca consegue voltar ao tanto, porque aí você não consegue sustentar, porque você imagina. Aí isso já é. A minha filha nasceu em 2014. Aí nós já estamos indo para 2015, Mas 2016, onde teve. deixa eu só tentar pegar assim, por conta do nosso tempo, os pontos principais, você falar a sua frase para não perder, para que eu consiga dar uma devolutiva que seja importante para você. Então, quero pegar aqui os pontos que são importantes do seu processo. Isso que você falou, que você foi indo e voltava, é o efeito sanfona, né? E como você falou, o meu caso não aconteceu assim, de eu
engordar rápido, mas a maioria das pessoas, elas vão engordando assim mesmo, entendeu? Eu também, quando eu engordei, foi assim. Eu acho que eu engordei, mais ou menos, levei para engordar. Aí foi coisa de uns 2 anos. Só que é isso, a gente vai se deixando de lado, entendeu? Você engordou 3, 4, você continua comendo, continua estressada, aí você de repente vai lá, diminui 2, mas depois você sobe 4 de novo. Por quê? Porque você não para olhar para dentro, porque você ainda está olhando fora, que é assim, balança e comida. Ah, subiu 4 quilos. Nossa, deixa eu cortar o pão, por exemplo, né? Como você deu o exemplo, que chegava a comer 10 pães. Aí você, mas você não para falar, mas espera, o que está acontecendo? O que está fazendo esse movimento que eu fico indo e vindo, indo e vindo? Por que eu não consigo estabilizar o meu peso e manter uma rotina? A gente não para pensar no que está por trás. Por isso, a minha pergunta, eu vou repetir ela novamente para ver se você consegue. Se você, de repente, identifica alguma coisa que é mais delicado para falar, você fala: olha, Ana, acho que eu identifiquei, mas prefiro não falar o que é. Não tem problema, o importante é você identificar, porque o nosso objetivo hoje é ajudar você e, consequentemente, com essas perguntas e com essas reflexões, ajudar as pessoas que estão aí escutando a gente, que vão ouvir depois, tá bom? Então, vou voltar à pergunta, porque dentro do processo da sessão, muitas vezes eu faço isso também. Isso que eu fiz com você agora. A pessoa, ela vai indo, porque assim, até pra gente descobrir as nossas causas, às vezes a gente foge delas. E aí, quando a gente começa na terapia, no processo terapêutico a falar, a gente começa, a gente dá muitas voltas, porque a gente inconscientemente tem medo de chegar perto daquilo que realmente é a nossa questão. Não existe uma questão, existem várias questões. No final eu posso falar um pouquinho a respeito disso. Hoje nós estamos falando, porque foi o tema que você pediu, a comida, o corpo como proteção. Você falou do medo, e é aí que eu tô querendo chegar com você, tá? Então, vamos lá, você já tinha emagrecido depois da sua filha, e aí você percebe que vivia assim. Em que momento que isso começa a acontecer? Depois a gente já entendeu o que foi e voltou várias vezes, mas você consegue saber se tinha algumas situações específicas que faziam você comer? Se tem uma memória de quando você está comendo e aí você está lá em desequilíbrio? Ah, depois de 1 ano da minha filha. Ela já tinha feito 1 ano. Quando Tá, ela fez mas 1 ano, aí. que assim, só o que você puder falar, assim, o que você consegue identificar que você estava pensando, sentindo, aconteceu alguma, não precisa falar a situação, só se sim ou não. Consegue perceber se aconteceu alguma situação específica nessa época? Ana, era mais mesmo a pressão do dia a dia, porque assim, aí a rotina, às vezes, da mãe, ela muda 100%, né? E eu não aceitava. A minha não aceitação de estar vivendo aquela situação, em vez de eu tentar viver aquilo de uma forma menos rígida, eu não conseguia entender o que hoje eu entendo. Não naquela época. O que hoje você entende? Hoje eu entendo que tudo é tempo, entendeu? Porque às vezes eu me culpo falando assim, nossa, podia ter aproveitado mais ela pequenininha. Mas eu não aproveitei. Por quê? Porque eu estava me sentindo mal, porque eu não podia mais ter tempo tão grande para mim mesma. Ou eu não tive consciência de poder dividir isso, né? Mas você já estava, assim, dentro dos seus planos, você estava preparada para a maternidade? Foi uma situação inesperada? Não foi inesperado, foi planejado. Mas, Ana, como que eu falo assim, você pode planejar engravidar. E o depois? Por mais que as pessoas falem assim, olha, engravidar, ter um filho, porque para mim só me falaram assim, ó, engravidar, ter um filho, é um coração batendo fora do peito, é a coisa mais linda do mundo. Mas, Ana, você chega da maternidade e não tem isso não. Não tem. Sim. Então isso foi me assustando. E a minha menina, ela teve assim, muita coisa. Ela teve cólica até 6 meses. Pra você ter uma noção, teve um dia que ela chorou das 7 da manhã às 7 da noite. Por eu já não ter alternativa para fazer com ela, eu sentei no chão e chorava junto.
Então, Muito importante você essa mudança compartilhar muito isso. brusca foi o que eu fui fazendo isso, né? Fui tentando preencher buracos com a comida. Sim, então aí, ó, olha que ponto importante que você traz e que é delicado, eu sei, principalmente para as muitas mães, porque veja, eu já atendi vários casos assim, isso é mais comum do que a gente imagina, mas pouco falado ainda, né? E quando alguém vem e fala, principalmente nas redes, né, tem aquele caso muito famoso aí das redes sociais que a Samara Filippo, né, aquela atriz, ela falou sobre amar os filhos dela, mas detestar a maternidade, ela foi super criticada por conta disso, que as próprias mulheres fizeram esse movimento, né? E aí o que, que acontece? Nós precisamos abrir mais espaços, eu acho que trazer esse tema é muito pertinente nesse momento, para esse tipo de diálogo, porque é como se fosse proibido. Eu me recordo de uma vez estar atendendo uma mãe e a gente se aproximar de um sentimento que ela conseguiu trazer, e o espaço terapêutico é muito importante para isso, para que a gente possa não ter medo de sentir e falar o que a gente sente, porque é isso. Primeiro tem essa questão da culpa, que toda mãe, né, nasce o filho, nasce a culpa, né? E Sim. toda mãe sofre com isso. E aí, no espaço terapêutico, às vezes aquele é o único lugar onde ela pode dar voz ao que ela realmente sente, mesmo ela ainda se julgando, mas ela vai começando a abrir esse espaço. E aí eu me recordo de quando ela falou da raiva que ela sentia do próprio filho. Em alguns momentos, não era constante, mas em algumas situações. Isso, gente, é libertador. Se vocês puderem, pelo menos para vocês mesmos, dizerem o que vocês sentem, dar nome para o que vocês sentem, porque é isso. A gente precisa poder sentir o que a gente sente quando a gente sente e comer quando a gente tem fome. Só que o que acontece? Esse tipo de sentimento que às vezes ele não é bonito, né? A gente não é nobre, imagina, eu não posso sentir isso. Como eu sou uma mãe, tô sentindo uma coisa dessa. Aí o que a gente faz? A gente tem vergonha da gente mesma, a gente se culpa e a gente esconde esse sentimento lá debaixo do tapete. Só que você não falar disso, você querer não pensar nisso, não faz ele morrer. Pelo contrário, ele vai aumentando ali, ele vai aumentando. E aí é como um cupim, ele vai te corroendo por dentro. E às vezes essa angústia, você nem dá nome, você nem sabe o que é, porque você não pode entrar em contato, ela começa. Imagina uma coisa que vai andando dentro de você, assim, ela migra. E aí ela vai para outro lugar, ela precisa sair de alguma forma. E aí essa raiva vai muitas vezes na hora de mastigar. Mastigação é uma forma que a gente solta muito a nossa raiva. Reparem quando vocês estão comendo irritados, estressados, como vocês comem, como vocês mastigam, né? E aí, essa raiva, ela é mais comum do que a gente imagina. Você não é um monstro por sentir isso, porque essa coisa romantizada da maternidade é perigosa, porque as mães, muitas vezes, elas esquecem que elas são um ser humano, né? Que tem necessidades, que tem sentimentos. E é importante saber disso, até para que você possa humanizar sua própria filha, no sentido de dizer para ela que ela pode também sentir aquilo que ela sente. Porque se eu, mãe, não sei lidar com os meus sentimentos, como eu vou ensinar minha filha a fazer isso? Quando ela estiver com raiva, eu vou ficar brava, eu não vou saber como lidar, porque eu não sei como lidar com minha raiva. E aí, no nosso caso, para nós que temos questões com comida, eu falo nós, porque para quem não sabe, eu também emagreci 23 quilos, mas isso já foi há muitos anos atrás, já tem mais de 10 anos isso, 12 anos, né? E aí, o que que acontece? Só que a gente tem que se cuidar, é uma coisa para toda a vida, entende? A gente tem que se cuidar porque tem um mecanismo no nosso cérebro que aprendeu muito bem seguir esse caminho. Então, o que acontece? Provavelmente não é só essa questão, né? Mas foi a questão que ficou mais aparente aqui. Essa questão da maternidade, ela mexeu contigo de uma tal forma, e aí a vida e outras circunstâncias vão se acumulando, que é importante que todo mundo saiba, né, Patrícia, que a gente não tem uma causa, são várias causas que vão se juntando e ficando muito fortes e que faz com que a gente vá para a comida. A ponto de que, veja, você já conseguiu emagrecer 30 quilos lá atrás, mas depois você ganhou mais e aí agora tá um pouco mais desafiador. O tempo passou, a rotina é outra, a vida mudou. Mas é importante isso, em relação às nossas emoções, os nossos sentimentos, gente. Dar vazão. Mesmo que, nossa, mas eu não gosto de sentir isso, eu não quero pensar nisso. Tem muitos casos assim. Só que
não se iluda. Você não pensar e não sentir não faz ir embora, só faz crescer. Então você precisa pensar, sentir, óbvio, você vai aprender então como conduzir a sua raiva. Não vai lá, né, gritar, descontar, você vai aprender como lidar com esse sentimento e se permitir, porque daí vem esse outro sentimento aí que eu quero tratar na próxima live, inclusive sobre a culpa, porque aí depois você tá sentindo culpa, fica com raiva por sentir culpa, o tempo, ó como vai acumulando, o tempo passa, depois de um tempo você tem culpa porque lá naquela fase você não conseguiu aproveitar como dizem ou você julga que tinha que ser, mas você fez aquilo que você deu conta da melhor forma que você pôde, com os recursos que você tinha na época, né? Como você falou, você mudou de cidade, você estava longe da sua família. Hoje você está morando onde? Moro em São José ainda. São José. Ah, então Moro. você mora em São José dos Campos. Então, assim, provavelmente, né? Não sei se você teve rede de apoio ou não, mas se teve por um tempo, depois não teve mais. Pois é. Então, veja como é desumano, né? Vocês que são mães sabem os desafios que é, e aí sem uma rede de apoio. E você falou uma coisa que é importante a gente se liberar enquanto mãe, né? Enquanto mulher, que você falou, porque eu tinha que primeiro cuidar dela e depois cuidar de mim. E na verdade não é assim, né? Porque Não. ninguém dá o que não tem. E aí, muitas mães estão extremamente estressadas hoje, eu acompanho vários nesse caso, estão extremamente irritadas, sem paciência com seus filhos, porque tendem a fazer esse processo de que primeiro eles e cuida deles e tudo, e vão se deixando de lado. Só que aí, na verdade, que mãe eu consigo ser? Né? Será que se eu conseguisse reservar um tempinho para mim e é necessário, que seja 15, 20 minutos, olha, vocês se viram aí, né? Porque eu preciso respirar um pouco e dar atenção para você mesma. Mas agora, voltando ali no tema que você trouxe, eu queria que você me explicasse como que é isso para você, depois eu posso explicar para as pessoas, mas quando você falou a respeito do medo, né? Você falou a partir de algum conhecimento que você tem, de alguma informação, e aí eu queria que você explicasse para eu entender o que está passando na sua cabeça. A Ana, ela é muito, até queria, né, falar isso, ela é muito solícita, né? Eu sempre tô ali fazendo uma pergunta, ou às vezes eu até, nesse lance do medo, eu lembro até que eu falei para ela assim, olha, é verdade que a minha gordura pode ser uma capa de proteção? Porque quando eu vi isso, né, eu fico acompanhando, eu gosto de ver estudos, eu levei um susto, porque a gente sempre acha que nós não estamos neste lugar. Que falar, não, mas eu estou usando essa capa de proteção contra quê? Contra o quê? Então eu lembro que eu te perguntei e você me deu uma resposta que eu falei, não, sou eu. E aí, quando você me mandou a mensagem, hoje eu estava chegando da escola. Deixa eu só te interromper um minutinho, desculpa, porque estão batendo. Não costuma acontecer isso, mas estão batendo aqui na minha porta do meu apartamento. Deixa eu fazer. Oi, eu tô na live. Pode deixar aí na porta, por favor. Obrigada, eu. Desculpa. Acontece, é o vivo é assim mesmo. Não é muito comum, mas é minha vizinha daqui da frente que tá batendo na minha porta. Mas tudo bem, E vamos lá. aí eu tava vindo com ela da escola e vim pensando, né? Eu já comentei com você que, como você disse, não é só isso, né? Não é só o medo. E não foi só ser mãe. Tem umas outras coisas bem para trás, que aí a gente não vem ao caso comentar. Mas eu vim pensando assim, ó. Da onde veio, hein, Patrícia, esse medo seu de emagrecer? Porque eu já sabia que eu tinha esse medo, mas eu nunca tinha fuçado, como você disse. Mas eu olhava de longe. Para as pessoas entenderem, porque veja, para você que já acompanha minhas lives faz tempo, para você que já, como disse, me acompanha há muito tempo, que eu já nem lembrava que fazia tanto tempo assim, talvez isso seja fácil, mas hoje, para mim, isso é muito óbvio. Mas na época que eu queria emagrecer, se alguém chegasse e falasse assim pra mim, você não emagrece porque você tem medo de emagrecer, eu falei, tá louca, né? É o que eu mais quero nessa vida. Então, assim, a mesma você coisa chegou você nessa conclusão? Né? Então, eu cheguei na conclusão assim, ó. Vendo alguns estudos, eu vi algumas pessoas falando assim, olha, eu tenho medo de emagrecer e isso é inconsciente. E eu brinco com as minhas amigas que eu sou muito vaquinha. Quando eu vou deitar,
aquilo começa a ruminar na minha cabeça. Porque eu preciso entender se eu também estou naquele lugar. Então hoje, assim que você mandou a última mensagem, que a gente fechou, eu tinha 500 metros para chegar na minha casa. E aí eu falei para mim mesma, tá, Patrícia, você conseguiu ver que você está nesse lugar, mas da onde vem? E aí foi muito engraçado. Eu lembrei da onde veio. São crenças limitantes, porque assim, na minha casa fui criada por vó, por mãe e por uma tia. São 3 mulheres. Minha mãe não deu certo no casamento com meu pai, a minha tia tinha um casamento mais ou menos, e a minha avó, meu avô morreu, eu tinha 2 anos de idade. E elas me ensinaram, a minha mãe não tanto, porque a minha mãe teve que sair para trabalhar para me sustentar. Mas a minha avó, ela dizia o seguinte: mulher não pode chamar a atenção de homem. Mulher não pode andar com roupa tal, com roupa tal. Então, todas as vezes, eu tô falando assim, depois que eu perdi esses 30 quilos, quando eu voltava a emagrecer, eu ia muito bem, Ana. Porque aí eu já tinha outras informações, eu já sabia que eu gostaria de comer só quando eu tinha fome, porque esse é o ser humano, e aí a gente não vai entrar nesse contexto. Só que, quando eu estava quase chegando novamente nos 85 quilos, os olhares das pessoas, e aí eu não incluo só homem, não. Os olhares das pessoas iam fazendo com que eu fosse murchando, murchando, murchando. Aí no primeiro dia eu sentia vontade de comer um doce. Aí aquilo era numa quinta-feira. Aí eu falava, já é quinta? Aí eu já não voltava para a reeducação nem sexta, nem sábado, nem domingo. E na segunda eu ia pesar, já estava com 3 quilos de novo. Entendi. Então, não é fácil. Essa coisa do autoconhecimento, que eu acho que tem tudo a ver com emagrecimento, não é fácil porque é doloroso. É você ser protagonista da sua história. E isso dói. Dói você olhar para você mesmo e falar, olha, você não está emagrecendo por causa disso, disso, disso e disso. E você vê que não tem nada a ver com que as pessoas falam assim, lá em casa não dá para fazer dieta porque meu marido não faz. Não tem nada a ver com isso. Não é o fora, é o aqui, ó. É aqui dentro. Mas você sabe que o ambiente conta muito, né? Também. Mas, Ana, isso já não me... Eu já passei dessa fase. Eu sei que tem Então, gente, é isso mas que eu eu já quero te passei dizer, dessa porque fase. assim, o que que acontece? Nós precisamos entender, nossa, tem muita coisa que é importante na sua fala, daí deixa eu pegar aqui, Tá. daí eu já falo, deixa eu te fazer mais umas perguntas então. Pessoal, se vocês tiverem que ter dúvida do que a gente está falando, se vocês quiserem colocar alguma questão que você se identifica ou que você tá ouvindo e está pensando outra questão, coloca aqui nos comentários, porque daí, a hora que eu concluir aqui com a Patrícia, se tiver alguma dúvida, eu respondo para vocês, tá bom? Eu lembro que alguém comentou aqui no começo que se identificou com alguma coisa. Desculpa, eu não lembro o nome. Aqui, Jane, que é de Porto Seguro, da Bahia. Se você tiver ainda aí, depois quiser colocar, eu respondo para você também, tá bom? Ou te deixo uma pergunta para pensar, enfim. Eu já vou fazer um apanhado geral, porque daí eu comento tudo e a gente já vai caminhando para o nosso fechamento, tá? Para que você tenha pelo menos um direcionamento, para que você leve alguma coisa prática daqui hoje, tá bom? Isso é muito importante. Daqui a pouco eu comento. Então, você falou sobre essa questão, né, não é bem assim o ambiente, para você isso já mudou. Isso é importante, por isso que eu falo, cada pessoa, cada história é um caso. Para você isso já não faz tanta diferença, mas para muita gente ainda faz. E às vezes isso pode estar sendo uma questão. Você identificou essa crença que você falou em relação à sua avó, os olhares, isso é verdade, eu tenho muitos casos assim, tá? E você percebeu e está consciente, às vezes tem outras pessoas que nem sabem que é isso que está acontecendo. Tem casos assim de pessoas que passaram por cirurgias, tá? E os olhares fizeram realmente com que elas engordassem novamente. Porque é isso, se a gente não lidar primeiro com as nossas questões internas, a gente não dá conta. E eu tô falando aqui só de uma das causas, tá? Todas as outras causas, para quem quiser ver que de repente você não se identifica com essa causa,
depois que acabar aqui a nossa live, tem um link na minha bio que você pode clicar e tem lá uma aula gratuita onde eu explico várias causas, que eu sei que você já viu, né, Patrícia? Mas Eu assim, já. Eu tem já outras. maratonei já. Tem outra questão que você, né, não vem ao caso de comentar, mas que você já identificou também. Então, assim, é importante falar que, de novo, repetir que elas vão se empilhando. Mas, assim, nesse momento, você já tem essa consciência. Qual que é a sua maior dificuldade hoje? Quantos quilos que você precisa emagrecer ainda? Porque você disse que está indo na academia, né, e tal. Então, mais uma coisa que eu queria falar bem rapidinho. Hoje eu tava pensando nisso, porque eu tô me sentindo muito mal, falando pra mim mesma quase todo dia ou quase todo momento assim, ó, meu, você treina tão pesado na academia, você chegou num nível tão legal, mas na hora de comer você não tá com vergonha na cara. E hoje eu mudei isso, Ana. Hoje eu falei pra mim mesma, Paty, parabéns pra você. Você está treinando muito bem. Só está faltando a alimentação. Eu ainda eu ainda tô querendo preencher uns buracos. Tem hora que eu sinto que a comida me faz engolir certas coisas que eu não posso falar, sabe? Aquele bolo que fica aqui, aí você Uhum. engole com a comida, né? Então assim, mas que hoje eu não negocio mais. Então assim, eu acordo 4 horas da manhã. Lógico que eu não acordo todo dia motivado, mas eu não negocio. Isso para mim é inegociável. Eu sento na cama, hoje estou com preguiça, mas eu vou. Então, assim, a gente também tem que aprender a nos dar parabéns. Eu tinha muito problema de escutar assim, ó, como você tá bonita. Eu falava assim, não, você também. Um dia uma amiga disse para mim, aprenda a receber elogios. Então é tanta coisa, mas assim, do que você falou, hoje a minha maior dificuldade é essa ainda. É falar não, porque eu não sei. É, já melhorei? Já. Mas ainda continuo falando sim, querendo falar não. Então é isso que ainda me faz comer as minhas emoções. Eu preciso melhorar, é isso. É só isso. Seria colocar limite para os outros, né? Sim, sim. Daí é onde você engole a comida junto, tá? Você acorda 4 horas da manhã, mas vai dormir que horas? Ah, olha, eu durmo 10h30, 11 horas, mas ainda não pus isso de rotina. Isso ainda, porque ainda tem, a minha menina tem 9 anos, ela ainda demanda uma certa coisa assim da hora para dormir. Então, eu não posso agora sair daqui, que é a hora que eu estou com sono, porque né, o certo é dormir quando o corpo pede. Eu não consigo ainda, mas melhorou bastante, porque antes eu dormia meia-noite para acordar às 4. E vou te falar uma coisa, eu sei que isso faz mal, mas por mais que às vezes eu falo assim, ó, hoje eu vou um pouco mais tarde, hoje eu posso ir um pouco mais tarde. Os meus olhos abrem 4 da manhã. Eu não consigo passar desse horário às vezes. Mas eu sei que é uma deficiência grande. Você já criou o hábito de acordar às 4, então você precisa dormir mais cedo. Porque assim, Sim, tudo que a gente faz vai depender da qualidade do nosso sono. Né? Que isso é muito importante para todo mundo aí do outro lado, a qualidade do nosso sono. Então a gente precisa entender qual é a quantidade de horas mínima para você. Isso é importante você saber. Como você sim, realmente fica bem, ou se você acorda cansada. Porque antes, há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, eu precisava de 8 horas de sono para dormir. Isso vai mudando com o tempo. Hoje eu fico bem com 7 sim. horas, mas eu preciso dormir 7 horas. Então, assim, isso é inegociável para mim. Porque eu É, sei que é durante o sono que tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, só vou conseguir guardar, vamos dizer assim, memorizar, se eu dormir bem. A minha saúde, o meu metabolismo, a minha imunidade, todo o exercício que eu fiz, a minha recuperação muscular vai depender da qualidade do meu sono. Então, sim, primeira coisa que tem que ser inegociável para todos nós é a qualidade do nosso sono. Se a gente não dormir bem, todo o resto vai desandar. Não é óbvio, sim. né, gente? Não é uma vez ou outra, uma semana ou outra. Estou falando de uma constante. Então, por isso que eu já perguntei a quantidade de tempo que você dorme, se é muito importante que você veja. Outra Sim. coisa é isso. Então, você trouxe aqui essa questão da dificuldade de dizer não. E aí, eu vou trazer uma coisa para você pensar, tá? Fica aí para você refletir, que fica
que assim, o processo terapêutico, gente, e o bom terapeuta, ele precisa ouvir aquilo que não é falado, né? Aí que tá o segredo, né? É a gente conseguir captar o que ele tá falando sem falar, na verdade. E aí, Patrícia, eu quero te dizer uma coisa muito importante mesmo, que é assim, é delicado, né, a gente conseguir poder se cuidar. Então, veja, mesmo hoje, que é uma sessão para você poder ser ouvida, que é uma sessão para você poder, claro, com todas as limitações que o ao vivo nos traz, mas que é uma sessão para que você possa se permitir e não se impor, né? E não se cobrar mais, então, e não colocar mais peso para você. Nossa, eu faço isso errado. Nossa, o ambiente. Tem gente que fala que o marido não ajuda, mas para mim não é assim. Mas eu sou protagonista da minha história e eu vou e eu tenho que fazer. Tenta pensar se na vida você não está sendo muito dura com você. Tá? Tenta pensar, observar se você tem essa permissão para falhar, sabe? Sabe aquele arquétipo da mulher guerreira, principalmente amanhã, Dia da Mulher, vocês vão ver o povo compartilhando aquela coisa da Mulher Maravilha, de mulher não sei mais o quê, e o quanto que isso é enaltecido, e o quanto que nós, sem perceber, acabamos também romantizando e querendo e pegando essa capa da mulher guerreira, da mulher que dá conta de tudo, da mulher que é sempre forte, sabe? Então vai, então faz e acontece. E o quanto que isso é pesado demais, gente. O quanto que a gente tem que começar a soltar isso. O quanto que a gente tem que se permitir mesmo, sabe? Falar assim, nossa, opa, peraí. Então, assim, não, às vezes o seu ambiente pode sim estar te atrapalhando. Então, claro que a nossa responsabilidade da nossa mudança cabe a nós. Mas quando a gente. E aí é o que a gente tem da ciência, tá? Quando a gente vai olhar o que a neurociência diz, o que a ciência de ponta traz, o que a gente tem mais de novo em tudo na nossa vida o que mais impacta? A gente ainda não tem uma resposta, é mais o ambiente ou é mais a genética? Mas a gente sabe que esses dois juntos, né? Você nasce com a predisposição, de repente, para um determinado tipo de doença. Mas, de repente, o seu ambiente, a sua alimentação, o seu estilo de vida vai ajudar que esse gene vai ficar, vamos falar assim, vai ficar dormindo. Isso nunca vai se manifestar na sua vida. Mas, às vezes, você tem um estilo de vida que não te ajuda, isso vai se manifestar. E aí, nesse sentido, sim, o ambiente pode atrapalhar. Por quê? Se a pessoa que está convivendo com você pede lanche todos os dias. Não estou exagerando aqui, não precisa ser todos os dias, mas se sempre tem lanche, se sempre estão comprando coisas mais pesadas, se você abre o seu armário, o que você tem lá é um monte de industrializado, ao invés de você abrir a geladeira e ter fruta e ter verdura, por exemplo, isso vai te atrapalhar. Porque se você está me dizendo que você engole as emoções, engole a comida, né? Junto com as emoções. Você falou, dá um bolo aqui, né? Essa coisa na garganta. E aí eu vou engolir, mas aí como, então? Da onde vem essa comida? Onde que ela estava naquele momento? Ana. Então, eu compro. Você compra. Você acredita nisso que aqui em casa não tem? Que bom. Não tem. Então, a minha menina, ela, até os 5 anos, ela nem sabia o que era bolacha recheada, pra você ter uma noção. Não tem. Menos mal, isso que eu tô dizendo, menos mal. Então, nesse ponto, ótimo. Mas eu tô dizendo, eu tô reforçando isso, porque como você falou assim, porque tem gente que fala que não emagrece por causa do marido, o ambiente sim vai afetar. Sim. Mas não é isso, eu não tô dizendo isso pra pessoa falar assim, então por isso que eu não emagreço, a culpa é dele. Não, como que eu posso fazer e agir dentro desse ambiente? Vamos tentar sentar, somos adultos, fazer um acordo, conversar, pedir ajuda, não é? E negociar, porque senão vai ficar mesmo muito difícil. Mas no seu caso que você compra, então a gente precisa fazer o quê? Que é a segunda parte do que eu ia falar em relação ao diálogo interno, que foi o que você até estava dizendo. Você falou que estava se apontando muito e aí depois hoje você falou diferente com você. É muito importante a gente ter um diálogo interno amoroso com a gente, que é muito difícil da gente desenvolver. Até porque a gente
a nossa educação, a nossa cultura, hoje isso está mudando, a gente está tendo mais acesso à questão da educação positiva, da comunicação não violenta, da forma de educar os filhos, mas como que a gente aprendeu quando a gente cometia um erro? Vinham, os nossos pais iam e conversavam com a gente e mostravam o lado certo pra gente, falavam, olha, não é assim que... Na maioria das vezes você ficava de castigo, isso para quem não apanhava, né? Então, assim, e quando a gente fazia uma coisa certa, a gente ouvia que não fez mais que obrigação. Então, nós aprendemos assim, mas a gente pode ir mudando isso. Então, esse diálogo amoroso, realmente, de reconhecer, né? O que você está fazendo, o que você está construindo. Para te ajudar, o que eu sugiro em ferramenta prática e que pode ajudar outras pessoas. É importante, gente. Hoje a gente usa bastante o celular, então pode ser um bloco de notas no celular para quem for mais fácil, ou pode ser um caderninho mesmo. Você deixa ali na sua cabeceira, perto da sua cama, enfim. Você escrever todos os dias, mas é importante que seja todos os dias para ir reforçando na sua mente, pelo menos durante um mês, aquilo que você conseguiu fazer naquele dia. Aquilo que você deu conta. Não, porque a gente tende a ir para o final do dia muitas vezes frustrado porque a gente planejou e não realizou, e não fez. Então, às vezes, aquele dia que era para você ter ido na academia, por exemplo, você não foi, mas você conseguiu beber bastante água. Então, isso já, entende? Você conseguiu cuidar da sua alimentação. E aí você vai registrando, porque isso vai reforçando, porque imagine que a sua mente foi treinada durante muitos anos a olhar e se criticar. Então, agora, para você começar a fazer esse movimento diferente, é muito importante você ter uma ferramenta, porque precisa repetir para o cérebro começar a criar esse caminho, essa trilha neural. Isso é muito importante. Esse diálogo mesmo interno amoroso. Agora, vamos lá sobre essa questão do medo que ainda tá em aberto, que você trouxe, do falar não. Eu até quero falar para as pessoas algumas das causas que você trouxe, uma da questão que a sua avó falava, e a questão dos olhares. Mas algumas das causas que às vezes a gente não sabe e que fazem com que a gente precise usar o corpo como proteção, a gordura. Muitas vezes são pessoas que sofreram algum tipo de abuso no passado, né? Principalmente nós, mulheres, algum tipo de abuso, e a gente precisa tratar disso, porque isso é um trauma, é uma questão que ficou, e não é nossa culpa, e nunca a culpa vai ser da pessoa que sofreu a violência, nunca. Mas a pessoa às vezes cresce com isso, cresce achando que o problema está no corpo dela, que o problema está com ela, a gente precisa cuidar disso. Pessoas que já viveram muitos relacionamentos, muita frustração, relacionamentos violentos, relacionamentos abusivos. E aí ela começa a descontar a dor e a carência na comida e também, na medida que ela engorda, ela afasta possibilidades na cabeça dela, e ela vai se isolando, de ter relacionamentos, porque assim ela se protege de sofrer, assim como ela já sofreu em outros momentos. Então, isso pode não ser tão óbvio, mas acontece, tá? Tá lá no nosso inconsciente. Outra coisa que eu deixei aqui é essa questão do assédio, como você falou, dos olhares. A gente tenta se proteger dos olhares, do assédio. Assédio no trabalho, já atendi várias pessoas assim que não conseguiam emagrecer porque sofriam assédio do chefe, e aí aquilo foi uma forma como a pessoa foi se escondendo, foi se protegendo, foi se camuflando, né? Então a gente precisa cuidar disso. Um outro caso, gente, é a questão de mãe solo, né? Se proteger de outros relacionamentos por conta da questão de proteger os próprios filhos, enfim. E aí a gente precisa entender essa questão dos olhares, Patrícia, e aí fica também para você assim, vai ter que fazer um trabalho mesmo mental, no sentido de que quando você percebe o olhar, primeiro você precisa observar o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando. Para então trabalhar uma técnica que a gente chama na psicologia cognitiva de metacognição, que é você pensar sobre o que você está pensando, porque na maioria das vezes a gente não aprendeu e a gente não faz isso, gente. Então os pensamentos vão passando, eles vão sugando a gente, sugando a nossa energia. Quando a gente vê, às vezes a gente chega no final do dia esgotado, cansado, come, nem sabe por quê, porque passou ali muitos e muitos pensamentos. E aí, se você parar para sentir e observar, é medo, que sensação que é, aperto no peito, e aí eu posso então começar a lidar com isso e dizer para mim mesma, olha, Patrícia, você cresceu, você não é mais aquela menina, hoje você sabe se proteger, e aí você precisa ir fazendo esse trabalho com você e ter a permissão de poder ser você, porque o outro que está sendo invasivo, não é? E aí muitas vezes aprender a confrontar esses olhares.
Porque assim a pessoa começa a se colocar um pouquinho no lugar dela. Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Muitas vezes nós mulheres, não sei se vocês já passaram por isso, mas, por exemplo, se você está caminhando num lugar ou num corredor específico que você vai passar e tem muitos homens, né? O que que acontece? As mulheres, elas têm que medo, elas abaixam a cabeça, né? Elas não sabem para onde vão olhar, como se elas fossem erradas de existir, de estar ali passando com o próprio corpo dela, porque outros não sabem respeitar. Então essa é a hora de você levantar a sua cabeça, erguer o seu olhar e seguir em frente. E de preferência olhar para essas pessoas para que elas possam começar a pensar, opa, né? Então a gente precisa tomar posse do nosso corpo, do nosso lugar, do nosso direito de existir, e não a gente. Porque aí a gente se fecha, a gente fica com medo e a gente vai se escondendo cada vez mais. Óbvio que isso é um trabalho, né, mais profundo, mas para isso ficar ali, para que você possa pensar. E sobre falar não e colocar limites, então, para que a gente possa encerrar, o que acontece? Tem muitas questões por trás da nossa dificuldade de falar não, né? Muitas questões. Que a Graciela está falando que precisa emagrecer urgente. Você já identificou a sua causa emocional, Graciela? A gente está encerrando já, mas depois você pode clicar no link da Bia, que tem uma aula gratuita lá que vai te ajudar a identificar. Por trás de falar não, pode ter... Primeiro tem uma questão da nossa socialização também, mas pode ter ali muita insegurança, né? Uma necessidade de ser aceita, um medo de frustrar o outro, né? E aí tem a ver com a insegurança, porque quando a gente trabalha a nossa autoconfiança, a gente começa a entender que a gente não vai agradar todo mundo mesmo, né? Que a gente não vai agradar. E é difícil pra gente entender isso, mas assim, nem todo mundo vai gostar da gente. A gente não gosta de todo mundo, Patrícia. Então, como que a gente quer que todo mundo goste da gente? Quando a gente começa a entender isso, que as pessoas têm os motivos delas, que têm afinidades, a gente começa a dar conta do quê? De frustrar o outro, do outro não gostar, dele ficar incomodado com a gente, e assim a gente poder seguir a nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas também nos frustram, né? As pessoas também nos angustiam, as pessoas não fazem o tempo todo o que a gente quer. E nem dá para ser assim. Mas para isso a gente precisa amadurecer emocionalmente, cuidar das nossas emoções, de poder frustrar o outro. Então, o não falar não, o querer agradar sempre, o querer sempre ser a boazinha, o que está por trás disso? Né? O que está por trás disso? Essa coisa de querer estar sempre à disposição. E aí a gente às vezes se sente usada, né? Às vezes a gente sente que está sempre fazendo pelo outro, e às vezes o outro não faz pela gente. Mas por quê? Porque a gente se coloca nesse lugar. Entendeu? E aí depois a gente transfere a responsabilidade. Ah, porque o fulano é assim. Mas espera aí, por que o outro fez isso comigo? Que comportamento que eu tive que permite que o outro faça? Mas aí, cuidado, porque a hora que eu faço isso também é metacognição, é eu pensar sobre o que eu estou pensando. A hora que eu faço esse movimento, eu tenho um risco de ir logo para a culpa. Então eu fico me apontando, a culpa é minha, porque eu que faço isso, porque eu que permito. Mas espera, eu permito por quê? A gente tem que ter o diálogo amoroso, a autocompaixão, porque essa coisa de tipo, é tudo minha responsabilidade, né? É perigoso porque a gente não consegue entender, mas ok, com quem que eu aprendi a agir assim? Aprendi a agir assim? Como que eu aprendi? Quem que te ensinou a ser desse jeito? Entendeu? Então aí você começa a entender o que você está buscando. Quando você começar a responder para você, o que eu estou buscando lá no outro, né? O que eu busco quando eu estou sempre dizendo sim, aí começa o seu trabalho. Aí, eu busco amor, eu busco atenção, eu quero ser reconhecida, todos nós queremos. Mas assim, onde na minha vida eu encontro amor para que eu não precise ficar mendigando a todo momento? Faz sentido para você? Uhum. Falando assim é muito fácil, muito bonito, mas não é fácil não, eu sei. Mas faz sentido sim. Não é nada fácil, mas a gente precisa começar a exercitar. Tá? Porque enquanto você fica dizendo sim para todo mundo, você está dizendo não para você. E aí vai ter que comer mesmo. Não tem jeito. Porque daí você fica mal porque você disse sim numa situação que você não queria. E aí aquela situação às vezes te coloca em outras questões, traz outras questões mais complicadas. E aí você fica mal por causa da situação e fica com raiva de você. E fica com culpa pela situação e com raiva. E aí fica esses sentimentos consumindo a gente, entende? E aí você come. E aí depois você fica
com remorso, com arrependimento de ter comido. E aí fica com mal porque tá gordo. Olha que coisa louca que vai escalando o negócio, entendeu? Quando que se você desse conta de ali cortar a coisa, não ia escalar. Mas isso não quer dizer que é fácil, mas aí é aquela coisa, qual preço você quer pagar? Sim. Só que, de novo, essa pergunta, qual preço você quer pagar, é muito simplista e assim, muito superficial para dizer assim, é o preço que eu escolho pagar, eu não quero. Não, mas o que está agindo por trás desse comportamento? É isso que você precisa olhar e trabalhar, tá bom? Sim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente poder encerrar? Não. Eu queria, assim, deixar um recado, né? Eu vi que entrou bastante gente aqui, que são meus amigos, são meus seguidores lá, tentar tornar tudo isso nada pesado. Acho que é isso que tem que ficar de lição pra gente. Sempre elogiar o que você faz de bom, o que você faz legal. Não ficar assim, mas eu não... Não, o que você não faz, um dia você vai fazer. Mas, gente, escutar, se escutar. Porque isso que eu tô falando pra você, eu venho me batendo faz tempo. E hoje, pelo simples fato de eu falar para você, olha, eu queria falar sobre isso. Aí eu puxei um gancho porque eu queria saber de onde veio esse medo. E aí já veio esse insight de falar assim, não, a partir de hoje você vai dizer o seguinte, que bom que você vai para academia, que bom que você faz, que bom que você treina bem. Agora vamos dar um jeito na alimentação e não ficar se batendo. Porque aí, igual você falou, vira um ciclo vicioso. Exatamente. Você só se machuca, você só se bate, você não né? E esse negócio de... Olha, hoje eu tava brincando com uma amiga minha. Gente, eu gosto de mulher, eu sou mulher e assim, sou mulher do meu lugar de mulher, sabe assim? Quero que abra a porta do carro, quero receber flores. Esse negócio assim de guerreira, eu fico um pouco longe. Eu não gosto. Eu nunca peguei esse papel. Isso não. Que bom. Porque então observa. Não dá, né, gente? Mas não então dá. Observa mais isso que eu deixei para você em relação a essa questão mesmo, de fazer o diálogo interno, amoroso e eu nível de... faço. Você falou da escrita? Eu faço a escrita terapêutica. Ótimo. Eu faço. Ótimo. Só que eu tava fazendo do modo errado. Em vez de eu pular as coisas bonitinhas, eu tava então não tá sendo terapêutico, não. Vamos mudar isso, tá? Você não fazia escrita terapêutica, você fazia escrita cruel, qualquer outro nome, menos terapêutico. Mas, aquela assim, coisa, né? Pra gente encerrar, fica pra você, fica pra todas vocês, meninas que passaram por aqui, que a gente faça aí esse processo de acolhimento com a gente mesmo, né? E a partir daí também vá pra ação. Então, assim, coloque uma meta agora para você, Patrícia, em relação à alimentação, né? Coloque uma meta, vá fazendo os ajustes, veja que assim, só o fato, olha como é importante a gente agir, só o fato de você falar, não, eu vou participar da live, já virou uma chave aí para você antes mesmo da gente começar. Né? Então, a partir de agora, que você coloque uma meta que seja assim, não vai colocar nada mirabolante, não é? Então, assim, você disse que lá atrás chegava dias que você comia 10 pães, hoje acho que você não faz isso, mas comece a colocar e vai fazendo pequenos ajustes. Tenham em mente isso, gente, pequenos ajustes, tá? O problema da maioria das pessoas é querer fazer uma dieta restritiva, ok, emagrece rápido e depois não consegue sustentar. Então, vamos fazendo esse movimento. Muito obrigada a todos vocês que chegaram aqui. Lembrem-se que no link na bio tem lá uma opção para vocês irem direto para a aula gratuita e assistirem todas as causas emocionais. Muito obrigada, Patrícia. Inaugurou aqui o nosso quadro, o nosso espaço. Né? Para quem quiser participar uma próxima oportunidade, me manda um direct, conta aí qual que é a sua maior dificuldade e a gente vem para uma próxima sessão, tá bom? E eu quero ver, te acompanhar, a gente vai notícia, falando, tá? me dá notícia, quero ver os seus resultados. Vou te dando feedback. Tá bom, gente. Tchau. Voltarei aqui para falar como foi. Beijo, gente. Tchau. Tchau.